pessoal, eu sou a Aline, Preniana Animadas Alternativas, e hoje eu vim aqui pra dar uma dica de algo que chegou recentemente na Netflix e é sensacional. É a série animada Love, Death and Robots. Essa série estreou na Netflix no último dia 15 de março e ela foi criada pelo Tim Miller, que é o diretor do primeiro filme do Deadpool. Tem um outro nome por trás dessa série, que foi um dos principais motivos que me fez assistir, que é o David Fincher. David Fincher é o diretor aí de Seven, de Clube da Luta, de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Garota Exemplar. Ele é um diretor de cinema fantástico e ele produz essa série. Dando uma pesquisada melhor, eu não sei se ele se envolveu tanto assim na produção, mas ela é muito boa, independente do nome do David Fincher. Antes de eu falar sobre a série, se inscreve aqui no NA se você ainda não é inscrito. Eu falo muito sobre séries, sobre filmes, sobre animações de modo geral, que é uma coisa que eu adoro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui no canal, aproveita os outros vídeos, clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo e segue a gente lá no Instagram também, que a gente dá dicas de outras coisas que a gente não fala aqui no canal. Bom, Love, Death and Robots é uma série antológica de animação, onde cada episódio vai contar uma história diferente. Pra quem tá acostumado com Black Mirror já entendeu aí que é similar nesse sentido, inclusive eu vi muita gente comparando Love, Death and Robots com Black Mirror. E olha que realmente tem sentido essa comparação. Pra mim, Love, Death and Robots é quase como se Black Mirror tivesse encontrado Animatrix. Não sei se vocês conhecem essa série de animação que se passa no universo de Matrix, mas ela é muito boa. Ou seja, aqui nós temos animações voltadas para adultos, o público aqui é mais de 18 anos, tá bem especificado ali na Netflix. Os episódios mostram bastante nudez, bastante violência, então esteja avisado. Essas três características, Love, amor, Death, morte e Robots, robôs, são as três temáticas que acabam unindo esses episódios. Tem episódios que falam sobre amor, sobre morte, outros falam sobre robôs, tem aqueles que misturam todas as coisas, misturam duas delas. Apesar dos episódios serem diferentes por conta dessas características que eles têm, a gente sente uma noção de conjunto. Nós temos tanto o amor carnal, tem bastante cena de sexo, como eu disse, nudez também, mas também tem outros tipos de relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, de companheirismo. A morte é uma coisa que ronda todos os episódios, se não me engano, e você tem desde mortes mais violentas, cenas mais impactantes, então esteja preparado. Tem um outro episódio, tem umas cenas assim mais fortes mesmo, realmente pra assistir. Mas a gente também tem mortes que são tratadas de uma forma mais cômica. Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de animação. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas cada episódio tem um estilo de animação diferente. Então, quando você tem um estilo de animação mais realístico, as cenas violentas, elas nos atingem mais. Mas quando você tem um estilo mais cartunesco, então o impacto das cenas violentas também é diferente. Você não liga tanto assim. E por fim, Robots, né? A gente tem vários episódios, a tecnologia como sendo uma característica determinante para aquele universo que eles constroem. Lembrando que cada episódio constrói uma realidade diferente, geralmente com tons fantasiosos também. Isso é outra coisa que faz a gente lembrar de Black Mirror. Eu acho que uma das características mais interessantes dessa série é justamente o fato de cada episódio ser completamente diferente do outro, não só na temática, mas também na animação. Cada episódio tem um estilo de animação completamente diferente, muitas vezes tentando aí fazer uma conexão com a história que eles estão contando. Mas a gente tem episódios que são mais aventurescos, episódios que são mais suspense, tem episódios que são completamente comédia, né, humor negro, mas são muito engraçados. E algumas das minhas histórias preferidas que são aquelas que te impactam e te deixam pensando depois que você assistiu. Então, provavelmente Love, Death and Robots vai agradar muita gente, porque mesmo que você não curta um ou outro episódio, porque não é muito seu estilo, você vai acabar gostando de outro que tem mais a ver com você. Eu tenho os meus episódios preferidos e eu tenho certeza que devem ser diferentes dos seus episódios preferidos, ou sei lá, do seu amigo. E é claro que torna muito mais legal de acompanhar essa série é que, como eu falei aqui, são 18 episódios, parece bastante coisa, mas eles são curtas de animação. O episódio mais curto tem 6 minutinhos, só 6 minutos, e o episódio mais longo tem, se não me engano, 17 minutos. Ou seja, é muito fácil de você pegar e maratonar
maratonar todos eles. Eu acho que não leva nem 4 horas pra assistir a temporada inteira. E mesmo os episódios sendo curtinhos, cada um deles consegue construir muito bem esse universo fantástico, que é muito individual de cada um. E a gente consegue entender a realidade da história que eles construíram. Eu vou falar aqui rapidamente e sem spoilers, é claro. Então se você não assistiu, não tem problema, mas eu vou falar um pouquinho dos 5 episódios que eu mais gostei dessa temporada. Eu acho que a série já começa muito bem com o episódio piloto, que é a vantagem de Sony, onde ali a gente é apresentado a um submundo de um mundo que já não tá muito legal. Parece uma realidade meio distópica e nesse submundo aí eles têm brigas de monstros, sei lá, como se fosse briga de galo, briga de cachorro, eles têm brigas de monstros, e esses monstros eles são controlados por humanos. Então deve rolar um monte de apostas lá, você aposta no monstro que você quer e quem ganhar vai levar uma bolada. A Sony, que é a protagonista dessa animação, ela me lembrou muito a Lisbeth Salander de Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Inclusive eu até fiquei pensando, nossa, será que tem alguma coisa a ver? O David Fincher tá ali, né? Mas eu acho que no fim das contas não tem nada a ver, não. E a Sony controla um desses monstros que inclusive parece muito com o Alien do filme Alien, o Oitavo Passageiro. E a força dessa personagem foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na história, fora a violência, como eu disse, esse é bem violento, inclusive a luta dos monstros é incrível. E a sacada no final desse episódio vai te deixar pensando. A animação desse episódio é super parecida com aqueles gráficos hiperrealistas, assim, de videogames, dos videogames atuais. Outra história que eu amei foi 3 robôs, onde a gente acompanha 3 robôs que estão lá desbravando um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade deixou de existir. A gente não sabe exatamente porquê, mas eles ficam lá conversando, tirando sarro. É muito engraçado esse episódio, mas eles ficam tentando entender o mundo dos humanos num tom bem de comédia e com um sarcasmo bem afiado. O roteiro desse episódio é baseado numa história de um autor de fantasia, de ficção científica muito importante, que é o John Scalzi, que escreveu A Guerra do Velho. Eu realmente me diverti muito assistindo esse episódio. Outro dos meus favoritos aqui é o Boa Caçada. A gente acompanha um homem chinês cujo pai era caçador de entidades sobrenaturais e ele mesmo acaba fazendo amizade com uma dessas entidades que consegue se transformar em humana. Só que o mundo dele está sendo mudado porque estrangeiros estão chegando na China trazendo tecnologia e a magia do mundo dele está deixando de existir. Então tanto um quanto o outro tem que se adaptar. Eu achei lindo que o estilo de animação desse episódio, ele é inspirado nos animes. Outro episódio muito bom é Para Além da Fenda de Áquila, que a gente acompanha a típica ficção científica espacial. A gente vê uma nave e a sua tripulação que acabam saindo da rota onde eles estavam e acabam indo parar num lugar que eles não fazem a menor ideia onde eles estão. Não vou falar muito mais sobre essa história porque tem aí um mistério por trás disso e é um outro episódio que depois de terminar você vai ficar pensativo sobre o que você viu. Por fim, o outro episódio aqui pra fechar aqui minha lista de 5 melhores, é claro que esse estaria aqui, é o Zima Blue, que eu acho que é um dos episódios favoritos de todo mundo que assistiu aí Love, Death and Robots. É uma história super incrível, sensível, delicada, tocante, sobre um artista que produz uma arte que impacta muito as pessoas. Ele vai criando obras de arte cada vez mais grandiosas e que causam cada vez mais impacto nas pessoas, mesmo aquelas que não entendem nada sobre arte. Ao mesmo tempo, ele começa a fazer alterações no próprio corpo com tecnologias avançadas. É um episódio que tem tanto na trama quanto na resolução uma pegada mais filosófica, mais introspectiva e definitivamente você vai ficar pensando sobre ele depois que você vê. Uma coisa que eu achei linda nesse episódio é que eu acho que a animação é uma das mais legais de todos os episódios dessa temporada de Love, Death and Robots. O estilo de animação, ele é bem diferentão, ele tem traços bem simétricos, cores bem vivas, principalmente o azul, que é tão importante nessa história. São traços mais bonitos, mais artísticos, sabe? Eu achei muito lindo. Por fim, Love, Death and Robots não é feito só de episódios bons. Teve alguns que eu não curti. Por exemplo, o Lixão foi o que eu menos gostei. Eu terminei ele e falei, tá, ok, não curti mesmo esse. Noite de Pescaria também foi um que não conseguiu me envolver. Eu achei a ideia por trás dele interessante, mas a execução nem tanto. E por
fim, 13, Número da Sorte, também não me capturou tanto assim. Na verdade, eu gostei até do episódio, mas no final eu fiquei com uma sensação de que ele ficou meio deslocado. Não parecia ter tanta relação assim com os outros episódios que compõem a temporada. Mas por mais que tenham episódios bons e outros não tão bons assim, eu acho que no geral foi uma excelente, incrível primeira temporada. É um projeto super diferente do que a gente costuma ver. Chega a ser até um refresco, um alívio no meio de tanta coisa que entra na Netflix que é meio padrão, são coisas que a gente já viu. Esse é muito diferentão e tem uma qualidade muito acima da média. E eu torço muito pra que tenha segunda temporada, porque eu quero ver mais histórias. Eu terminei com vontade de assistir mais episódios. Eu espero que eles inovem também, trazendo mais tipos de animação diferente, porque eu acho que eles ficaram um pouquinho presos naqueles gráficos realísticos de jogos de videogame. Mas eu tenho certeza que com o sucesso da série, eles vão expandir e fazer mais coisas diferentes. Já é a proposta de Love, Death and Robots. Então eu acho que todo mundo tem que assistir mesmo pra que essa série faça muito sucesso e a Netflix invista mais nela. Mas deixa aí nos comentários se vocês já começaram a assistir, se vocês já terminaram de assistir Love, Death and Robots. E se sim, quais são os seus episódios favoritos e aqueles que vocês menos gostaram? Será que vocês concordam com a minha lista ou vocês discordam aí das minhas escolhas? Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!